Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula com Vamos começar a nossa aula com o louco. A aula ontem foi meio caótica, mas como eu acho que tudo no universo tem um sentido, no início da aula chegou meu neto, chegou meu filho, cachorro, a tela do YouTube ficou verde, o áudio deu pau, mas tudo bem, a gente não vai desistir, não vai parar, é só o início do nosso processo. E por que eu acho que tudo tem sentido? Eu sempre leio o tarô com o corpo todo, né? E esse caos, ele representa justamente a aula que eu ia dar, a carta do louco. E eu vou começar a nossa aula falando exatamente sobre isso. Por que é importante na jornada de individuação as experiências que eu vou propor? Porque ao invés da gente decorar as cartas, o arcano, os arcanos do tarô, eles ilustram justamente os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas emoções, que são comuns a todos nós. Por isso que o Jung chama de inconsciente coletivo, porque é algo que permeia todos nós. E por isso que o tarô é milenar, porque a jornada humana, ela é as dores humanas, as alegrias humanas, os comportamentos, os medos, a raiva, é comum, todos nós reconhecemos. É o que nós chamamos de símbolos, a simbologia da vida. E a natureza ela é muito pedagógica. Mas vamos lá para a primeira parte, eu dividi essa aula em duas etapas. A primeira etapa eu vou falar no sentido mais amplo, com foco na jornada, e na segunda vai ser um pouco mais objetiva, mais específica, sobre o arcano número 0, o arcano do louco. E eu vou começar a aula hoje sobre o caos, porque o louco ele é exatamente esse lugar, esse momento. Normalmente, quando a gente chega num processo de dor, de luta, de caos, aonde começa a surgir uma insatisfação, uma insegurança muito grande, um medo do futuro, uma falta de respostas para a vida que a gente está vivendo. E aí ou a gente entra num processo de vitimização, ou num processo de culpa, de crenças que nos limitam, de dor, ou a gente entra num processo criativo, entender que tudo está no lugar certo, no momento certo, e que isso que está acontecendo na nossa vida faz parte da nossa experiência necessária. A natureza ela é pedagógica justamente porque a gente está aqui para aprender a ser. Não é sobre ter, como nos ensinaram na escola. E nessa aprendizagem do ser, eu tenho que entrar em contato com aquilo que está no meu inconsciente. Tudo que dói, a gente evita. E o louco é esse grande salto de fé, esse grande ato de coragem. Ele resolve ir aonde está doendo, aonde está limitando. Ele tira do outro, do ambiente, das pessoas, da mãe, do pai, do empregador, da falta de dinheiro, o caos que ele vive e traz para ele, entendendo que se ele está vivendo um caos, isso é uma resposta a ações, comportamentos, a crenças que trouxeram ele até aqui, que ele experienciou desde pequeno, muitas vezes. E que ele só vai conseguir transformar a sua realidade, a sua vida, o seu caos, né, fora da zona de conforto. E é assim que a vida faz com a gente. A gente fica ali num processo linear e aí acontece alguma coisa e isso que aparentemente é ruim faz com que a gente tenha algum insight, algum significado, que a gente aprenda a ter mais paciência, ou que a gente aprenda, né, a ter mais humildade, não ter tanto senso de importância, e por aí vai.
As lições são muitas e a gente vai percorrer essas lições durante o processo da nossa jornada, simbolizada por cada um dos arcanos. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o louco ele é livre justamente da sequência lógica numeral dos arcanos. A gente tem o mago, número 1, sacerdotisa, número 2, imperatriz 3, imperador 4, e o mago é o arcano número 0, porque ele simboliza o potencial de algo a ser manifestado, a ser ressignificado. Então, ele não tem, ele precisa ir para esse ponto zero que a gente chama, que é fora do que a gente conhece. Ele vai além da matéria, ele vai além da nossa consciência lógica. E isso é uma estrutura do louco, por isso ele é chamado de louco. Porque o que impulsiona ele não é a mente racional. Ele não consegue descrever de uma forma lógica o que está incomodando, o que está fazendo ele se mobilizar rumo a algo novo, a uma nova direção. E por isso, o seu símbolo é o 0, e por isso que a gente entende o louco como o herói da jornada. E isso traz um outro aspecto interessante, porque se a gente olha para a nossa vida e fecha as contas, né, com o nosso passado, e se a gente olha para a nossa vida, bom, eu sou o herói, eu sou a heroína da minha vida. Então, todas as desavenças, as maldades que eu sofri, as perdas que eu tive ao longo do caminho, os nãos que eu recebi, foram necessários para que eu pudesse seguir a jornada, né, do herói. E ao longo dos perigos, né, que nem o príncipe aí, ele vai enfrentar um dragão muito maior do que ele, aonde ele não tem a menor chance, Davi e Golias, são repletos, o nosso universo simbólico ele é repleto dessas histórias. Mas ele tem o quê? Fé, ele tem coragem. Ele mesmo sabendo que ele está ali em desvantagem, não é uma luta humana, igual, em pé de igualdade, ele confia de que ele não está sozinho nesse processo. E aí chegam os mentores, chegam as ferramentas, chegam também todas as ocorrências necessárias para que ele consiga quase que magicamente percorrer o caminho. Isso porque normalmente o herói ele não vai nessa jornada em busca de si mesmo, né? Ele vai em busca de algo que é maior do que ele, que é necessário para toda a humanidade. E esse herói ele se transforma numa luz, num guia. Se eu consigo, você consegue também. Exemplo aí de tantos esportistas. E essa é a grande incoerência do louco, porque ele não sabe, ele não tem consciência. Por isso o símbolo do precipício. Ele não sabe se ele vai se esborrachar no chão. Ele não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Ele não tem as respostas. E é justamente essa inconsciência do louco que faz com que ele precise abrir mão dos apegos, da segurança, que ele deixe de lado aquilo que fazia parte da vida dele até então e vá descobrir partes suas, forças suas, conhecimentos até então desconhecido. E esse rompimento, ao se lançar no precipício, a primeira lição que ele tem é desapegar-se, porque para ir nessa jornada ele leva só uma bolsinha, porque ele tem que deixar todo o resto. Ele tem que abrir mão do controle, ele tem que abrir mão da consciência, ele tem que abrir mão das respostas e de qualquer outro peso para poder
ter a oportunidade de se tornar o herói, de se lançar rumo a esse desconhecido, se lançar no precipício e não se esborrachar. E o interessante que move o louco é uma pergunta que ele não consegue mais calar, ele precisa tirar as máscaras, ele precisa descobrir quem ele realmente é, qual força ele realmente tem, quais são os poderes que ele possui e qual é o propósito dele, como cada um de nós tem. Eu sou herói da minha jornada e do mundo, cada um tem essa funcionalidade na vida, no mundo, mas para isso ele precisa se deslocar, quem eu realmente sou, né? Porque desde pequenininho a gente é impregnado com coisas, com situações, e a gente tem o nosso sistema consciente e o nosso sistema inconsciente. O nosso sistema consciente, fazendo um paralelo, é como um HD. Como a gente tem muita informação e o nosso HD, né, a nossa memória, ela tem uma capacidade restrita de armazenamento, acontece aquilo que a gente chama de sistema articular ascendente. Esse sistema reticular ascendente funciona mais ou menos assim. Se eu quero comprar um carro Fiesta, eu vou ver um monte de carro Fiesta. Se eu fico grávida, eu começo a ver um monte de grávida. Porque eu preciso, dentro do meu processo consciente, selecionar a quantidade de informação. Ao contrário dos nossos aspectos da nossa consciência, o nosso inconsciente ele tem um HD ilimitado. Então, traumas, aprendizados, realmente, por que eu não quero que vocês decorem? Incorporados, sentidos, percebidos com a sua alma, com seu coração, com seu estado de todos os sentidos presentes, eles ficam armazenados no nosso inconsciente. Só que lá no nosso inconsciente também estão todos os nossos traumas, que são responsáveis muitas vezes pelos nossos padrões de comportamento. E aí a gente evita, a gente não quer acessar. E aí eu te pergunto, por que a pessoa quer emagrecer e não consegue emagrecer? Não tem quem não saiba como é um processo de emagrecimento. Por mais que uma nutricionista possa te ajudar, um médico possa te ajudar, um educador físico possa te ajudar, você sabe que se você parar de comer mais do que o seu organismo gasta, você vai emagrecer. Mas existe uma válvula que você não tem o controle, que te sabota, que faz com que você não consiga emagrecer. Da mesma forma, o dedinho podre, né? Eu tenho dedinho podre para relação. Eu entro numa relação, saio de uma relação. Existem aspectos emocionais que faz com que você se interessem por relações que te causem dor, que são problemáticas, estão indisponíveis. E a razão disso está lá no seu inconsciente, você não consegue acessar. E é aí que o louco entra. Ele vai em busca dessas respostas. Ele quer saber qual é o propósito, qual é o sentido e qual é a potencialidade que ele tem. Ele não é o ponto de chegada. Ele é o estado de flow. Toda vez que a gente está em perigo, que a gente está em medo, que a gente está lutando para ganhar dinheiro, para pagar a conta, que não sabe, né, envolto em preocupação, em estresse, a nossa mente, ela manipula, ela mente, ela atormenta. E com isso, a gente não consegue ter uma percepção ativa do nosso entorno, do universo, do que está sendo comunicado, os caminhos, as possibilidades. Até porque eu estou tentando entrar numa porta que não se abre, e aí fica difícil eu conseguir perceber a outra porta, uma outra estrutura. E é isso, gente.
Essa é a grande lição do louco, é estar em flow, o se lançar, esse ato de coragem, sabe quando a gente vai no rio e boia e deixa o rio nos levar? Todo o rio ele chega ao mar. Então, abrir mão do controle, esvaziar, chegar num ponto zero, aonde a nossa mente consciente ela não está no comando. O que está no comando é a nossa intuição, é a nossa percepção ativa, o que é diferente de tudo que a gente viveu e aprendeu ao longo da nossa vida. Então essa é a primeira etapa da aula, daqui a pouquinho eu coloco a segunda etapa, e a segunda etapa tem um exercício que é fundamental vocês fazerem, para vocês incorporarem, para vocês entenderem, para vocês sentirem literalmente na pele o significado do arcano número 0. Primeiro a gente vai percorrer os arcanos e depois a gente vai entender as suas manifestações numa leitura de tarô. Adorei o nosso encontro. Até o próximo vídeo. Valeu!